Calibrar o pneu do veículo é algo bem simples, mas calibrar ele no momento correto é onde aí que a galera comete o maior erro. E eu vou provar que você faz errado aí a calibragem do seu pneu. Duvida? Então, bora entender melhor no vídeo. Fala galera, beleza? Sou o engenheiro Marcelo Henrique do canal Electric Mech, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. O procedimento aí para fazer a calibragem do pneu é algo aí muito simples, né? É só você ir lá no posto, colocar ali a calibragem que você deseja no seu veículo, pegar ali o bico do calibrador, colocar no bico do pneu e pronto, pneu calibrado, não tem problema nenhum, não tem segredo nenhum nisso. Mas o problema é que momento em que você está indo levar o seu veículo para fazer a calibragem. Esse que é o momento chave que realmente aí a maioria não se atentam e acaba aí trazendo diversos problemas aí para o seu pneu. Tá doido? Trazendo aí problemas para o seu pneu. Então realmente é uma situação realmente muito delicada. Então nós vamos aí passar aí os 3 erros, tá? Que todo mundo comete aí na hora de fazer a calibragem do seu pneu. Então já vai deixando aí seu like no vídeo, se inscreve no canal, pois a sua inscrição é muito importante para nós. Estamos aí no começo do YouTube, começando essa jornada, e a sua inscrição vai nos ajudar demais. E eu só tenho a agradecer, valeu! Um fato muito interessante é que mais de 50% de pneu que é trocado em uma borracharia, uma oficina que seja, a maioria, tá? Mais de 50% é uma troca prematura de pneu. E isso é algo muito comum e é realmente um ponto bem crítico, pois muitas dessas falhas poderiam ser evitadas só seguindo o procedimento correto aí na hora de fazer a calibragem do pneu. E os 3 erros são: calibrar no momento errado, colocar mais pressão do que foi indicado pelo fabricante e deixar aí com menos pressão. Esses são os 3 erros aí fatais para que você venha aí prejudicar o pneu do seu veículo, que de fato aí é um dos itens, vamos dizer assim, que te traz mais segurança aí no seu veículo. É o pneu, é um dos itens principais. Então a gente vai tentar entender o porquê que esses 3 erros são fatais aí para o seu veículo. Uma das coisas aí que a galera gosta de fazer no pneu é colocar ali alguns PSIs a mais no pneu para fazer com que a direção fique mais leve, principalmente aí nos veículos que tem aí aquela direção mecânica, né? Sem a direção assistida, que é a direção hidráulica ou a direção elétrica. E aí eles colocam mais calibragem no pneu e aí a direção teoricamente fica mais leve. O porquê isso acontece, tá? Quando você coloca uma pressão maior ali no pneu, acontece, na parte central do pneu ela fica meio que ovalizada, ela cria um ressalto. Então o atrito nesse ponto com o solo é menor. Então de fato você vai ter a direção mais leve. Porém, o desgaste do pneu é totalmente errado e totalmente irregular. Porque o que vai acontecer? A parte ali central do pneu ela vai ter o contato com o solo, então vai sofrer o desgaste. Só que nas laterais ali no ombro do pneu não vai ter desgaste nenhum. Então, ou seja, vai ter o desgaste ali na banda de rodagem do pneu, na parte central da banda de rodagem, mas não vai ter ali nas laterais do pneu, no caso ali do ombro do pneu, que é uma situação realmente complicada. E de fato, se caso aí esse desgaste irregular começar, muito difícil você vai conseguir aí recuperar esse pneu para que ele tenha aí o desgaste uniforme. E você está colocando menos aí pressão no pneu é um ponto muito crítico, porque quando você diminui a pressão, faz ali o sistema totalmente inverso quando você coloca mais pressão. O que acontece? O desgaste do pneu fica totalmente irregular. Porém, em vez de ficar aquele ressalto no meio, aquele ressalto ele some. Teoricamente ali o pneu ele fica ovalizado ao contrário, e somente ali o ombro do pneu fica tocando ali no solo, e aí começa a desgastar ali mais rápido. Então, ou seja, o desgaste é o contrário do que a gente falou anteriormente. E aí esse ponto, de uma certa forma, é um ponto muito crítico, pois quando o ombro ali do pneu começa a desgastar, você perde muita aderência. E numa situação aí, no caso você for passar em uma poça d'água, pode ser que o spray de água não se forme, então, ou seja, o pneu não consegue jogar aquela água para fora ali da banda de rodagem e acabar tendo uma aquaplanagem, e aí você aí perder o controle do veículo. Isso é algo muito complicado. Isso também pode acontecer, tá? Quando você coloca mais pressão no pneu, pois mesmo que
uma pequena parte ali do pneu ele fica com mais contato no solo, de certa forma o desenho do pneu é projetado justamente para jogar toda aquela água que você passa ali, uma poça d'água no caso, para fora. E se caso o pneu ele estiver ali com a pressão irregular, tanto mais ou menos, o spray não é formado e aí o pneu não consegue jogar essa água para fora e pode sim acontecer um acidente. E uma coisa também que faz aí com que o ombro do pneu se desgaste, mas normalmente é só de um lado do ombro do pneu, não dos dois, é quando existe algum problema ali na suspensão ou algum problema de alinhamento ali deste veículo, que aí acaba aí tendo esse desgaste irregular do pneu também. E uma das falhas que eu comentei anteriormente é aí estar calibrando o pneu no momento errado. O fabricante com certeza colocou aí no manual do seu veículo que você precisa calibrar o pneu frio. Então, ou seja, não adianta você querer rodar, sei lá, 10 quilômetros para chegar num determinado posto para você abastecer, e aí você, agora eu preciso calibrar o pneu. Aí você calibra o pneu e aí o que acontece? A pressão fica totalmente errada. O porquê disso? Quando o pneu ele aquece, o ar ali dentro, as moléculas de ar dentro do pneu também aquece, então o que acontece? Ele expande, então ele ganha alguns PSI de pressão, vamos dizer assim. E aí nesse momento, você vai fazer a calibragem, você coloca ali a pressão que você... E aí você coloca a pressão indicada pelo fabricante, mas aí quando acontece, quando esse pneu esfriar, a pressão também vai diminuir. E esse é um ponto realmente complicado, porque você literalmente aí vai estar andando com o pneu murcho aí, e isso vai ocasionar o problema que eu já te falei, que é andar com o pneu aí com baixa pressão, e isso é muito, mas muito comum de acontecer. Então, sempre que você for aí calibrar o pneu do seu veículo, vá no posto mais próximo da sua casa, tem que ser com pneu realmente frio, ou até alguns fabricantes indicam lá, para você que você pode rodar 1 km, 2 km, 3 km, enfim. E ele leva em consideração essa faixa aí de percurso. Eles já fizeram o teste, então eles já sabem mais ou menos como é que está a pressão do pneu ali, no caso a temperatura do pneu, e aí ele vai indicar ali uma pressão ideal que você possa estar colocando nesse veículo. Então, não se esqueça, para calibrar o pneu de um veículo, ele tem que estar frio, porque senão você vai estar fazendo uma calibragem totalmente errônea. Uma dica é, caso você não consiga aí calibrar com esse pneu frio, e você tem que rodar aí uma determinada distância para conseguir calibrar esse pneu, então você coloca aí 2 dígitos a mais aí na calibração deste pneu, que isso vai te ajudar aí a, quando esse pneu esfriar, manter ali a pressão ideal deste pneu. Mas isso daí varia um pouco dependendo da temperatura que vai estar no pneu, então é uma situação um pouco delicada. Então sim, procure sempre aí calibrar os pneus frios. E uma coisa aí que a galera realmente tem utilizado bastante aí para fazer a calibragem do pneu é utilizar aí o gás nitrogênio. Calibrar com nitrogênio tem as suas vantagens, com certeza, no qual não entra ali umidade dentro ali da parte interna do pneu, no caso. Então, de certa forma, não vai agredir ali nem o pneu e nem o aro, que é uma situação realmente super interessante. Uma outra coisa é que ele não tem tanta aí variação de pressão em variações de temperatura. Então, se você colocar uma determinada pressão com nitrogênio, ele vai se manter praticamente em todo o percurso que você fizer. Vai ter muito pouco ali as variações dessa pressão interna. Então é um ponto muito interessante deste gás. E um outro detalhe que esse pneu, que ele não perde a pressão ali tão facilmente, diferente aí do ar comprimido, que é realmente um diferencial muito grande, principalmente quando esse veículo ali ele pega muita rodovia, então você realmente vai perceber que esse pneu não tem tanta variação ali de pressão. E o ponto interessante é que, como a pressão se mantém por um bom tempo, não ocorre o problema de ter aí desgaste irregular do pneu, e com certeza esse pneu ele vai trabalhar com a temperatura mais baixa, e com isso esse pneu ele vai conseguir aí durar um pouco mais do que um pneu que é enchido aí com ar comprimido normal. Então esse é um diferencial gigantesco. O nitrogênio realmente tem as suas vantagens, porém a maior desvantagem é o preço, pois isso varia aí de 10 a 20 reais cada roda aí para você estar aí enchendo o pneu com nitrogênio. E é uma situação um pouco delicada, porque o ar comprimido, qualquer posto aí que você for, praticamente aí é de graça, então não tem problema nenhum. Já aí com nitrogênio,
ele vai se manter uma pressão por mais tempo, vai manter a temperatura do pneu, tem os seus benefícios, sim, mas você tem que aí literalmente desembolsar uma graninha para estar aí calibrando o seu pneu com esse tipo de ar, no caso com esse tipo de gás. E esse é um tipo de gás que é muito utilizado aí na Fórmula 1 e também aí em aviões, que é de praxe. No caso de aviões, como ele aí passa por diversas pressões e diversas temperaturas aí no seu ciclo de voo, então esse ponto aí é muito interessante, pois mantém ali a pressão do pneu e teoricamente não vai ter problema nenhum aí, tanto na decolagem quanto no pouso, referente aí à temperatura de pneu. Já nos carros de Fórmula 1, o ponto é muito delicado, pois caso esse pneu ele perca ali 1 ou 2 libras de pressão, isso aí pode fazer com que ele perca até 10 décimos por volta, que é algo assim gigantesco. Então, realmente ali manter ali essa temperatura do pneu nos carros de Fórmula 1 é algo super interessante. Então, galera, eu tenho certeza que eu consegui provar que você fazia aí a calibragem do pneu errado. Isso aí é de praxe. Principalmente aí quando o pessoal vai viajar, já rodou, sei lá, vários quilômetros, aí, pô, lembrei, tem que calibrar o pneu. Aí para lá no posto lá da rodovia, ou até mesmo um posto antes de entrar na rodovia, já rodou vários quilômetros, vai calibrar o pneu e vai estar fazendo uma calibragem totalmente errônea, que com certeza essa calibragem está totalmente errada. Mas agora eu quero saber de você, o que você acha aí das calibragens do pneu? Você fazia certo? Você fazia errado? Você aí utiliza aí o nitrogênio para calibrar os pneus? Lança aí nos comentários e eu com certeza vou responder a todos. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e estaremos aí para os próximos vídeos.